Olhai, Senhor, para estas naus e vede a quanto obrigam reino e cristandade. Atrás de nós já se ergue esta parede de tempo e mar, e vento e solidade. E à nossa frente apenas sol e sede. E mais que sede e sol, crua saudade, que pelas noites sem limites há de frequentar nosso abismo impuro. Sede, pois, tão piedoso e justo quanto deve ser um Deus para um rei e um soldado, que a proeza tamanha assim se atreve, só porque julga ser do vosso agrado. Mas não deixeis que eu volte sem vitória, que embora eu perca a vida, encontre a glória. Quando o soneto Dom Sebastião a Caminho da África foi dedicado a Ariano Suassuna pelo poeta recifense Carlos Pena Filho, Ariano escrevia o romance da Pedra do Reino, obra que é uma referência da literatura brasileira e que foi inspirada nos trágicos episódios do movimento sebastianista de 1838, na localidade da então Pedra Bonita, área que hoje pertence ao município de São José do Belmonte, sertão pernambucano. Como foi que o senhor tomou conhecimento dos episódios da Pedra Bonita? Eu tomei conhecimento através de um texto de um historiador do século XIX. Ele se chamava Antônio Ático de Souza Leite. E ele apresentou a história da Pedra do Reino num comunicado que ele fez ao Instituto Arqueológico e Histórico de Pernambuco. Aí, quando eu li essa história, eu fiquei encantado com a história lá, do jeito que ele apresentou. E depois um filho dele, que passou a morar no Rio, chamado Solidônio Leite, publicou uma separata com esse ensaio dele, com o prefácio de um grande crítico da época que se chamava Araripe Júnior. Eu fui a São José do Belmonte no momento em que a cidade registrava mais um aniversário da tragédia da Pedra Bonita, que depois do romance de Ariano passou a ser chamada Pedra do Reino. O médico Hernando Alves de Carvalho, que nasceu nesta cidade, é um estudioso dessa história. Para a gente entender bem, a gente tem que retroagir e até o século XVI. Em 1578, quando Dom Sebastião, então com 24 anos, que era rei de Portugal, ele morreu numa batalha lutando contra os mouros na África, no território onde hoje corresponde ao país do Marrocos. Bom, com a morte de Dom Sebastião, então criou-se o mito de que ele não teria morrido, e sim teria se encantado e que um dia retornaria à frente de um grande exército, inclusive para, veja bem, recuperar a autonomia de Portugal, que logo em seguida a morte dele, em 1580, foi invadido pela Espanha. Veja bem, um poeta português, né, ele escreveu em versos essa história de que Dom Sebastião retornaria. E essa história percorreu o mundo, né, e chegou às mãos aqui de uma pessoa aqui em Serra Talhada, que na época se chamava Vila Bela, e acreditando, né, naquelas previsões, começou a imaginar que Dom Sebastião desencantaria na Pedra Bonita. Ele fundou um arruado, se juntou com algumas pessoas, calcula-se que em torno de 300 a 400 pessoas viviam na época lá, e ele criou um reino, se dizia rei, usava uma coroa, entendeu? E tinha as suas leis próprias. Enquanto as pessoas estavam reunidas para orar, para rezar, para cantar, né, e para contemplar, tudo bem. Mas após o início dos sacrifícios de pessoas humanas, certo? O governo resolveu intervir. E por que eles sacrificavam? Porque achavam que, sacrificando as pessoas, derramando sangue sobre as pedras, iria desencantar o reino de Dom Sebastião. Os fanáticos sebastianistas, eles sacrificaram 53 pessoas, certo? Entre homens, mulheres e crianças.
E depois, quando as forças policiais foram combatê-los, né, ainda morreram mais pessoas, então no total de 87 pessoas. A cidade de São José do Belmonte, em todo o aniversário da tragédia, realiza atividades culturais que atraem turistas, curiosos e interessados no assunto, o que movimenta todos os setores da economia local. Cavaleiros em trajes medievais revivem os históricos conflitos entre mouros e cristãos, a partir da disputa da cavalhada, um folguedo de origem ibérica trazido ao Brasil pelos portugueses. Presta atenção aí, vamos de dupla. Vem disparada, vamos ver quem vai pegar a bola. E aí, o azul! No encerramento das atividades, os cavaleiros seguem para uma jornada de 5 horas. São 27 quilômetros da cidade até a Pedra do Reino, um lugar que até hoje me parece distante e perdido em uma região pouco habitada. O que a senhora sabe dessa Pedra do Reino? Eu não sei dizer muita coisa porque eu não convivo assim, não vou lá muito, sabe? Sim. Só fui uma vez. Durante os anos que eu moro aqui, eu só fui uma vez lá. Eu ando aqui próximo, né? Eu ando na festa, eu nunca fui. Quando você foi à pedra, você foi fazer o quê? Visita, churrasco. Eu tenho uns tios em Brasília quando vem, gosto de ir fazer churrasco lá. Mas só a família mesmo, mas dia de festa não. Como é que o senhor hoje interpreta esses fatos? Eu acho que o ser humano não muda. O que muda são as circunstâncias em torno dele. E, evidentemente, ele é afetado por sua realidade, não é? Ele é afetado por seu tempo e pelo lugar onde ele vive. Mas, na essência, no fundamental, o ser humano permanece o mesmo. Então, eu acho que aquela história da Pedra do Reino é uma história capaz de atingir todos os lugares do mundo e capaz de atingir todos os tempos que o mundo vem a viver. Porque ela toca num problema humano, que é esse desejo de se alçar acima de si mesmo, em busca de uma realidade maior do que a realidade que nos cerca. O sebastianismo vem daí. De volta à estrada, sigo do sertão ao agreste pernambucano, bem mais próximo ao litoral. Viajo ao encontro de acontecimentos de um tempo mais distante, 1820, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal e o nosso rei era Dom João VI. Naquela época, Pernambuco vivia a ressaca de ter iniciado uma revolução para ficar independente da coroa lusitana, em 1817. Portanto, ainda havia perseguição àqueles que participaram da insurreição. No mesmo período, o povoado de Bonito, que hoje é um município, vivenciava o crescimento de uma comunidade sebastianista na encosta da Serra do Rodeador, um imponente maciço de pedra. Era o reino ou a cidade do paraíso terreal. É possível afirmar que elementos e personagens relacionados ao sebastianismo português já viviam ou habitavam o Brasil de alguma forma desde o final do século XVI. Muito provavelmente, uma das minhas hipóteses, vindo com a boa leva de famílias de cristãos novos que vieram para o Brasil entre 1530 e 1540. Né? Então, é possível estabelecer uma relação, mais ou menos, da chegada, ou imaginar uma relação da chegada do sebastianismo ao Brasil. Né? Muito mais difícil é entender como é que ele se manteve vivo, né, 3 séculos depois, e foi reinventado de muitas maneiras. Né? O caso do rodeador é um caso muito peculiar, muito interessante, muito inovador por várias razões. Primeiro, o rodeador, até onde se sabe, foi a primeira manifestação coletiva do sebastianismo. Né? E não só, eu acho, no Brasil. Eu acho que os camponeses do rodeador, eles criaram um paraíso à parte. Não é? Camponeses eram pessoas que viviam à margem da sociedade, sem nenhuma perspectiva de vida, em busca de terra, de melhorias de vida, e eles conseguiram encontrar na região do Rodeador este paraíso. Quer dizer, eles construíram, através do seu líder, o Silvestre José dos Santos, que era um ex-desertor das milícias reais, eles
que conhecia um pouco da trajetória de Dom Sebastião, então eles construíram na região uma área, uma vida diferente, né? Onde eles achavam que ali encontraria melhores dias, as injustiças sociais não existiriam e poderiam viver de uma maneira diferente daquela que se vivia no Brasil da época da colônia. Os moradores da cidade do Paraíso Terreal, na Serra do Rodeador, acreditavam que Dom Sebastião voltaria à frente de seu exército a partir de uma fenda na pedra, onde eles diziam que escutavam sons de uma cavalaria em marcha e o líder, Silvestre José dos Santos, afirmava que conversava com Nossa Senhora. A busca pela liberdade, felicidade e riqueza por meio da religião. Não seria também um movimento político? Digamos em parte. A religião, ele cria um pouco, ele não se afasta do catolicismo, mas ele não encontrou, por exemplo, padres para poder ir ao oratório. E quando a gente fala na realidade política, se ele se declara fielmente de que o modelo, a espera do aguardado rei Dom Sebastião seria o momento da glória, da amplitude, neste momento ele nega a autoridade de Dom João VI. E é isso que vai levar, talvez, o governador, pensando em coisas políticas, conotações políticas mais sérias de 1817, trabalhar em desmontar o arraial como sendo político de 1817. E a que grau de violência se chegou? Se matou crianças e mulheres também? Parece que sim, né? Há um conjunto de relatos sobre o rodeador que é muito interessante, muito rico, porque ao longo do tempo ele foi mudando muito. Primeiro, de um documento inaugural disso é a memória justificativa que o próprio governador Luís do Rego Barreto produz em 1822, depois que ele volta para Portugal. E, sobretudo, para um personagem que é muito mal visto pela história pernambucana, tomado como um algoz, um homem violentíssimo, né? Então, não deixa de chamar muita atenção um homem que parecia estar acima de todas as justiças precisar escrever uma memória justificativa. Na Câmara Municipal de Bonito, um quadro do pintor Marcelo Júlio sugere como foi o massacre ao Paraíso Terreal. Estima-se que mais de 90 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. E todo o arraial foi queimado. Os prisioneiros foram ouvidos por um conselho de investigação e o ouvidor do Recife foi à região interrogar muita gente. Os depoimentos estão em manuscritos no Arquivo Nacional à disposição dos pesquisadores. Por sinal, o assunto ainda é muito pouco estudado. Esses estudantes foram selecionados em escolas públicas de Bonito para assistirem a um vídeo sobre o massacre dos sebastianistas do Rodeador. Produzido pela Secretaria de Cultura do município em parceria com uma ONG, o vídeo deverá ser distribuído entre as escolas públicas para que se torne uma ferramenta a ser utilizada em sala de aula. Qual seria a mensagem mais importante que a história do massacre do Rodeador passa para a história do Brasil? As pessoas naquela época, essa população pobre, ela vivia carente de terra, carente de fé, esse tipo de coisa. Então mostra a situação dessas pessoas. Elas criaram essa comunidade para poderem crer em algo melhor para as suas vidas. Qual a importância disso para a construção da história? Algumas pessoas conhecem muito diferente do que a verdadeira história, já com o passado dos terceiros. E começa com uma história e termina totalmente outra, diferente. Aí é bom que a gente conheça, para que a gente saia espalhando isso para os bonitinhos, para eles saberem a verdadeira história. Certo. Conta muito lá a história da Pedra da Moça, né? É muito conhecida, que tem uma pedra que mora uma moça lá dentro. Já minha avó já diz outra coisa, que lá dentro daquela pedra tem um tesouro escondido. Silvestre era um homem, um desertor de milícias, ou seja, era um soldado refugiado. Algumas pessoas dizem que ele escondeu uma menina lá, não sei se é verdade. Mateus e Aline são moradores da comunidade do Rodeador. O que eles sabem dessa história ouviram dos mais velhos. Aqui o repasse de geração a geração não deixou que a memória desaparecesse. Claro que quase 200 anos depois, sobrevive a recriação popular dos fatos. Eu ainda tenho conhecimento que os meus pais falavam, que os avós dele contavam, que ouvia um homem por nome de Sebastião, que vinha de Alagoa, né, com uma jovem, e escondendo ela em uma brecha de pedra, que hoje se chamam a Loca da Moça. E com isso aconteceu uma guerra por uns tempos, que houve muita morte e houve
tem um riacho que se chama ainda o Riacho do Sangue. O significado que eles contavam era porque existia uma ciumeira e eles falavam que era uma jovem encantada e precisava desencantar, e essa história por aí assim. No ideário desses movimentos sempre aparece, a gente percebe a luta pela terra, a luta pela igualdade social, a cidadania, enfim, que está na pauta ainda nos dias de hoje. O povo brasileiro ainda aguarda um Dom Sebastião ou já tomou o seu rumo? Eu acho que as duas coisas. Ele procura o Dom Sebastião e através dele o seu rumo. Você veja o seguinte, o Sebastião, inclusive o episódio da Pedra do Reino, você tem que ler com cuidado, porque só resta depoimento de gente contra. Eles omitem muitas coisas, por exemplo, esse sentido social que havia. Isso é muito omitido. Araripe Júnior, é engraçado que ele não fala bem do movimento, não, mas ele diz, a gente vê perfeitamente que entre aqueles fanáticos havia um certo sonho pelo socialismo. Está vendo? Ele diz isso, sem simpatizar.